Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de comunicação oral e escrita. Dando sequência aí à nossa ementa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância nominal e verbal. Vamos dar aí algumas noções básicas sobre esse assunto. Bom, a concordância verbal e nominal nada mais é do que uma correspondência, né, de flexão entre dois termos. Ele pode ser um verbo ou um nome. Para vocês conseguirem compreender melhor o que é essa concordância, vocês podem observar esse exemplo. As crianças estão animadas. O verbo estar, ele está o quê? No plural, porque ele vai concordar com o substantivo crianças. Então, a gente percebe aqui o que? Uma concordância verbal, porque o verbo, ele mudou a sua forma para poder se adequar ao nome. As crianças estão. Eu não posso falar as crianças está no singular, não posso. Eu tenho que concordar, porque criança está no plural, então o verbo vai ficar no plural também. Tem que ter uma concordância verbal aí nessa frase, senão ela vai ficar errada. As crianças estão animadas. O adjetivo animadas, ele tá no plural. E o gênero tá no feminino, porque crianças é um gênero feminino. E por estar no plural, o adjetivo também tem que estar no plural. Então, aqui a gente vê uma concordância nominal. Sempre que utilizar o verbo, é uma concordância verbal. E quando utilizar o adjetivo nessa modificação, ou um substantivo, enfim, vai ser sempre uma concordância nominal. A concordância verbal, então, como eu falei, ela ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Existe uma regra geral que diz que o sujeito, ele sendo um sujeito simples, ele vai sempre concordar com o verbo em número e em pessoa. Ou seja, em plural ou em singular e em pessoa em gênero masculino ou feminino. Então, olha só esse exemplo. A orquestra tocou uma valsa. Então, o verbo tocar está no singular, porque orquestra também está no singular, na terceira pessoa do singular. Os pares que rodeavam a nós dançavam bem. Então, o verbo rodear ficou no plural para concordar com pares, os pares, que é o sujeito desta oração que está na terceira pessoa do plural. Mas existem alguns casos particulares que fogem a esta regrinha que a gente acabou de falar. Por quê? Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, o que é isso? O que é uma expressão partitiva? É uma expressão que dá uma ideia de parte de, uma porção de, o grosso de, a metade de, enfim. É uma expressão que ela vai dar uma ideia de parte, de uma parte de um todo. Sempre que o sujeito for formado por esta expressão e seguido dessa expressão vier um substantivo ou um pronome no plural, o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural, tanto faz. Então, olha só os exemplos a seguir. A maioria é o quê? A maioria é uma expressão partitiva, seguida de quê? Dos jornalistas, seguida de um substantivo ou de um pronome no plural. A maioria dos jornalistas aprovou a ideia. Eu posso colocar no singular? Posso. Ou eu posso dizer, a maioria dos jornalistas aprovaram a ideia. Eu posso colocar no plural o verbo aprovar? Posso também. Porque eu tive uma expressão partitiva seguida do substantivo no plural dos jornalistas.
do pronome dos e jornalistas do substantivo. Então, sempre que vocês encontrarem dessa forma e ficar na dúvida se o verbo vai ficar no plural ou no singular, nesse caso, tanto faz. Pode ser no singular ou pode ser no plural. Olha esse segundo exemplo. Metade dos candidatos, olha só uma expressão partitiva, metade dos candidatos no substantivo. Metade dos candidatos não apresentou nenhuma proposta interessante ou não apresentaram nenhuma proposta interessante. Tanto faz, singular ou plural. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica uma quantidade aproximada, por exemplo, cerca de, mais de, menos de, perto de, sempre que este sujeito for formado por essa expressão que indica uma quantidade aproximada e depois seguido por um numeral e depois um substantivo, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Então, olha só a expressão que indica quantidade aproximada. Cerca de 1000, um numeral, pessoas, um substantivo. Perceberam a sequência? Cerca de, quantidade aproximada. 1000, numeral. Pessoas, substantivo. Aí o verbo participar vai concordar com pessoas, porque pessoas é o substantivo. Então, eu vou sempre dizer, cerca de 1000 pessoas participaram da manifestação. Eu não posso concordar o verbo com algo que esteja no singular. Por exemplo, cerca de 1000 pessoas participou da manifestação. Essa frase vai ficar errada, não pode. Tem que ser concordante no plural, concordante com o substantivo pessoas que está no plural. Olha aí este segundo exemplo. Perto de, quantidade aproximada, 500, um número, alunos, substantivo. Compareceram, o verbo no plural, que vai concordar com alunos, um substantivo no plural. E se for no singular? Mais de uma quantidade aproximada, que é o número, e atleta, aqui atleta está no singular. Portanto, o verbo estabelecer tem que estar no singular também. Então, a frase correta fica: mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Então, o verbo estabelecer sempre vai concordar com o substantivo. Mas e nessa outra frase? Mais de um colega se ofenderam. Por que colega é um substantivo e está no singular e ofenderam? Está aí no plural e não está concordando com o colega. Nesse caso, nós temos uma observação. Quando esse verbo ele se trata de uma ação mútua, que tanto o sujeito sofre, quanto o sujeito passivo também sofre, o verbo ele deve ficar sempre no plural. Então, mais de um colega se ofenderam. Então, não foi apenas um agressor que agrediu. O próprio agressor também se ofendeu. Então, eles se ofenderam. Um ofendeu ao outro, por isso deve ficar no plural. Essa é a única exceção dessa regra. Quando a ação ela é mútua, ela fica no plural. Tirando isso, sempre o verbo vai concordar com o substantivo, seja ele no plural ou no singular. O verbo tem que concordar com o número daquele substantivo, singular ou plural. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando em conta a ausência ou a presença de um artigo. Então, quando não tem artigo para especificar aquele sujeito,
O verbo, ele vai ficar sempre no singular. Ou quando esse artigo estiver também no singular, óbvio, vai ficar no singular. Agora, se esse artigo estiver no plural, o verbo deve ficar no plural. Então, olha aqui, por exemplo, Estados Unidos, olhando assim, a gente percebe que é o quê? Um plural. Estados Unidos. Não é Estado Unido, é Estados Unidos. É um plural. Mas aqui, o que determina o verbo possuir estar no plural, ou os Estados Unidos possuem grandes universidades, o que determina esse verbo está escrito possuem e não possuem é o artigo os, que está ali antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem grandes universidades. Se não tivesse esse artigo os, aí sim a gente poderia escrever Estados Unidos possui grandes universidades, mas ainda assim a frase ficaria muito estranha. Agora, no segundo exemplo, Alagoas impressiona pela beleza das praias. Impressiona está o quê? No singular. Por quê? Por mais que Alagoas esteja ali terminando com um S, né, indicando um plural, nesse caso, o verbo impressionar, ele não precisa estar no plural, porque não tem um artigo antes de Alagoas para dizer as Alagoas impressionam. Não tem esse artigo antes. Se tivesse, aí sim poderia colocar impressionam. Mas como não tem esse artigo antes do Alagoas, então o verbo impressionar permanece no singular. Olha nesse exemplo, o terceiro exemplo. As Minas Gerais são inesquecíveis. Tem o artigo as antes de Minas Gerais. Portanto, o verbo ser, são inesquecíveis, são está no plural. Se eu tiro esse artigo as e deixo só Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira, eu não preciso colocar o verbo produzir no plural, porque não tem artigo antes. Então, simplesmente dá para escrever Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Se eu colocasse o artigo as antes, as Minas Gerais, aí eu teria que mudar o verbo para o plural. Aí eu teria que dizer, as Minas Gerais produzem queijo e poesia de primeira. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, seguida de um substantivo, o verbo sempre vai concordar com o substantivo. Então, olha só na frase. 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. 25%, uma porcentagem do orçamento, substantivo. Então, o verbo deve, ele vai concordar com orçamento, com o substantivo. Então, eu não preciso dizer devem, não. Eu posso continuar no singular, porque orçamento está no singular e deve estar no singular. Já em contrapartida, olha esse outro exemplo. 85%, uma porcentagem, dos entrevistados, substantivo no plural, não aprovam. Verbo também no plural, para concordar com o substantivo entrevistados. 1% do eleitorado aceita, porque eleitorado, substantivo no singular. Aceita, verbo no singular. 1% dos alunos faltaram. Alunos, substantivo no plural. Faltaram, verbo no plural. Isso é o quê? Concordância verbal. É sempre o verbo concordando com aquele substantivo, com aquele adjetivo. Mas, e quando essa expressão indica porcentagem e ela não tem substantivo? Como que faz?
Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o número daquela porcentagem. Então, quando eu digo 25%, 25 é mais do que 1. Então, o verbo ele tem que estar no plural, porque é mais de uma pessoa, é mais de 1%. Então, 25% querem a mudança. Vai estar no plural. Agora, se for 1%, o número 1 representa algo que é singular. Então, o verbo vai ficar no singular. 1% conhece o assunto. Quando o sujeito é um pronome relativo, nesse caso, o pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com o que vem antes do pronome que. Então, nessa frase, fui eu é um antecedente do pronome que. Fui eu que paguei a conta. Paguei é um verbo. Então, eu paguei. Eu está antes do pronome relativo que. Então, o verbo pagar, ele tem que concordar com esse sujeito aí que está antes do pronome. Fomos nós que, pronome relativo, pintamos o verbo. Por que que pintamos está no plural? Porque nós, o antecedente do pronome, está no plural. Então, sempre que o pronome relativo, sempre que o sujeito for esse pronome relativo, que, e antes dele tiver esse antecedente aí, o verbo vai concordar com o antecedente desse pronome relativo. Com a expressão um dos que, embora alguns gramáticos consideram que tanto faz, pode usar plural, pode usar singular, existe um consenso de que fica mais harmônico e mais correto utilizar sempre o plural, concordando com o pronome relativo que. Por exemplo, Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram os poetas. Aqui, o pronome relativo que, o antecedente dele é o que? Jogadores. Um dos jogadores. Que mais encantaram. Verbo. Então, encantaram está no plural porque jogadores, o antecedente do que está no plural. E lembrando que inicia antes, jogadores inicia com a expressão um dos. Mas sempre é recomendado que se utilize o verbo no plural, mesmo que está começando com essa expressão, um dos jogadores. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, pode-se utilizar o verbo na terceira pessoa do singular ou em concordância com o antecedente do pronome. Então, olha só. Observe. Fui eu quem pagou a conta. Aqui o que está sublinhado é o pronome relativo quem. Quem pagou. Mas eu também posso falar fui eu quem paguei. Nesse caso, o que está sublinhado aqui é o antecedente do pronome eu. Eu paguei. Então, nesse caso particular, tanto faz. Você pode falar fui eu quem pagou a conta, fui eu quem paguei a conta. Tanto faz. Só vai mudar a concordância. A concordância ali, se você dizer pagou, a concordância vai ser com o pronome relativo quem. Se você disser paguei, a concordância verbal vai ser com o antecedente do pronome, que é a palavra eu. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, por exemplo, Vossa Excelência, o verbo
fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, nós temos aí vários pronomes de tratamento. Eu coloquei como exemplo Vossa Excelência. E aí ele vai concordar, seja no singular ou seja no plural. Vossa Excelência está no singular, então vai ter um verbo no singular. Vossa Excelência é diabético? Agora, se tiver no plural, Vossas Excelências, aí o verbo vai vir também no plural, sempre concordando. Vossas Excelências vão renunciar? Então, olha aí, o verbo concordando com o pronome de tratamento no plural. A concordância dos verbos bater, dar, soar, se dá de acordo com o numeral, que vai vir depois. Então, olha só esse exemplo. Deu 1 hora no relógio da sala. Por que que está no singular? Porque tem um numeral 1 hora. Agora, deram 5 horas no relógio. Aí, o verbo está no plural, porque 5 é mais de 1. Com relação aos verbos impessoais, eles não se referem a nenhum sujeito, né? Eles geralmente são usados sempre na terceira pessoa do singular e eles não são sujeito, não se referem como sujeito. São verbos impessoais. São eles haver, no sentido de existir, fazer, indicando uma noção de tempo, e aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, quando eu falo havia muitas garotas na festa, esse verbo ele tem que estar no singular, porque este verbo que ele está no sentido de existir, existiam pessoas, garotas ali naquela festa. Então, eu não posso dizer haviam muitas garotas na festa. Tem que estar no singular, porque este verbo é impessoal. Então, ele não concorda em plural, em número, com o substantivo. Então, a frase permanece, o verbo permanece no singular, mesmo que o substantivo esteja no plural, porque esta é uma exceção. Haver é um verbo impessoal, é uma exceção. Então, da mesma forma, o verbo fazer que indica tempo, não é qualquer verbo fazer, não, é o verbo fazer que indica tempo. Faz 2 meses que não vejo meu pai. Eu não posso dizer fazem 2 meses. Aqui vai ser sempre no singular. Faz 2 meses. Por quê? Porque o verbo fazer indicando tempo, ele é impessoal. Ele não precisa concordar em número com aquele substantivo. Chovia ontem à noite. Sempre que tiver qualquer fenômeno da natureza. Nevava ontem à noite. Sempre vai estar no singular. Todos esses 3 tipos de verbos impessoais vão estar no singular. Com relação à concordância nominal, é quando ocorre uma concordância entre nomes, entre um nome e um pronome, entre um nome e um artigo, entre um substantivo e um adjetivo, enfim, é uma concordância entre nomes. Existem algumas regrinhas gerais para essa concordância. A primeira regra diz que o adjetivo ele vai concordar em gênero, feminino, masculino, e em número, singular e plural, quando se refere a um único substantivo. Então, aqui nessa frase, as mãos trêmulas denunciavam o que sentiam. Mãos é um substantivo, trêmulas, um adjetivo. Então, por que que trêmulas está com o gênero feminino e no plural? Porque mãos é um substantivo feminino e está no plural. Então, houve aí uma concordância nominal, uma concordância de um substantivo com um adjetivo. Em gênero, está
ambos no gênero feminino e em número estão ambos no número plural. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, aí a concordância vai variar. Então, aqui, ó, percebam, aqui é uma concordância de apenas um substantivo. Já nessa segunda regrinha, a gente está falando de uma concordância que tem mais de um substantivo. Quando o adjetivo ele está antes do substantivo, ou seja, anteposto ao substantivo, esse adjetivo ele vai concordar em gênero e em número com o substantivo mais próximo. Então, olha só na frase: encontramos caídas as roupas e os prendedores. Caídas é um adjetivo que está próximo a roupas. Por isso que eu digo um adjetivo em gênero feminino, porque roupas é feminino. Então, caídas, as roupas e os prendedores. Caídas vai ficar em feminino também, porque o que está mais próximo é a palavra roupas. Já no segundo exemplo, encontramos caído o prendedor e a roupa. Caído, esse adjetivo que está anteposto ao substantivo prendedor, esse adjetivo vai ficar no gênero masculino, porque prendedor é masculino. Então, sempre o adjetivo, ele vai concordar tanto em gênero quanto em número com o substantivo que estiver mais próximo dele. Agora, se o adjetivo ele for depois do substantivo, ou seja, pós-posto ao substantivo, o adjetivo vai concordar também com o substantivo mais próximo ou com todos eles. A diferença é essa. Sempre com o mais próximo, porém, quando o adjetivo for depois do substantivo, ele também pode concordar com todos eles, e quando isso acontecer, ele deve assumir uma forma de plural e masculino. Se tiver feminino e masculino, ele deve assumir um plural masculino. Então, olha só esses exemplos. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Perfeito é um adjetivo que está pós-posto ao substantivo atendimento. Ele veio depois do substantivo atendimento. Então, por isso o adjetivo está em masculino e em singular, porque atendimento, que é o substantivo, está no masculino e no singular. Já se a gente mudar essa ordem e falar a indústria oferece atendimento e localização perfeita, nesse caso, o adjetivo vai concordar com localização, que é um substantivo que está mais próximo do adjetivo. Mas eu também posso dizer que a indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o adjetivo e coloquei no masculino plural, para concordar com os dois substantivos, localização e atendimento. Então, no primeiro caso, a localização, a gente pode olhar assim, ó, a localização pode ser que ela não seja tão perfeita assim, mas o atendimento é perfeito. No segundo exemplo, o atendimento não é perfeito, mas a localização é perfeita. No terceiro exemplo, a localização e o atendimento são perfeitos. Percebam, então, como a concordância nominal ela nos ajuda até mesmo a interpretar uma frase? Com relação a expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo, nós temos duas regrinhas. O adjetivo, ele fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Geralmente, o que modifica é um artigo. Então, olha só nessa frase que não tem artigo. Água é bom
para a saúde. Bom ficou o quê? No masculino singular, o adjetivo bom. Porque não teve nada antes de água, não teve um artigo que modificasse esse substantivo. Então, o correto é falar água é bom para a saúde. Agora, se o adjetivo concorda com o substantivo e também for modificado por um artigo, por exemplo, nesse caso aqui o artigo esta, então aí o adjetivo bom já não vai ser mais bom, vai ser boa, porque tem um modificador, né? Tem um artigo que determinou que a água é feminina. Então, a frase correta é: esta água é boa para a saúde. Se eu tiro o artigo esta, aí fica: a água é bom para a saúde. Então, turma, essa foi a aula de hoje, né? Nós falamos aí de forma bem básica sobre as concordâncias verbal e nominal, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, que vocês tenham gostado. Essa é a nossa antepenúltima aula. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter mais uma aula, excepcionalmente amanhã, né? Porque nós sempre temos aulas todas as quintas. Mas amanhã nós teremos uma aula e na quinta que vem a gente encerra o nosso módulo. Então é isso, obrigada e até a próxima aula.